Pode começar. Boa noite, meu nome é Rosana. Hoje nós vamos ter uma palestra, né, da doutora Maria Cristina, né, do Vale Serra, né, que ela é presidente do Grupo de Trabalho Segurança e Prevenção da Violência. Ela é pediatra, né, conheço ela do Hospital Municipal Souza Guiar, que é nosso guia, né, nossa luz lá, mas ela sempre ajudou a gente, né, lá em Saracuruna a gente tinha dúvida, liga para ela é uma pessoa super, muito presente, né, e sempre prestativa, né? E é um tema, né, que é muito interessante, é um tema que a gente lê, e na hora que a gente sempre está diante de um paciente queimado, vem aquelas dúvidas, né? O que usar, Parkland, Carvelan, como é que eu sigo, quanto que eu faço de líquido, né? Se eu faço albumina, qual o momento da albumina, se eu não faço albumina, são muitas e muitas dúvidas. E só quem já passou por isso, quem trabalha, ou seja, numa emergência, que internou um paciente ou no CTI, sabe o que eu estou falando. Então, eu acho que deve ser as dúvidas de que várias pessoas estão aqui. E aí, eu acho que, né, Cristina, de repente você podia dar aula, e aí as pessoas, conforme vão aparecendo as dúvidas, elas podem botar no chat, né, escrever, e aí a gente conversa no final, né? Ou no final a pessoa pode perguntar, abrir o microfone e fazer a pergunta, né? Tudo bem? Pode ser Claro, assim? pode, Então tá. pode. Então Tá, tá. bom. Então, vamos lá. Pode ser o primeiro. Primeiro, eu queria agradecer muito a doutora Rosana o convite, que me dá o prazer de falar de um assunto que eu gosto, que eu trabalho há 1000 anos, e que são as queimaduras em criança. Eu tive uma dificuldade aqui com o local, então o Diego vai passar para mim. Vai lá, Diego. Põe em tela cheia. A tela não está cheia. Isso. Bom, então vamos lá. O tema que ela me pediu é queimaduras graves em criança. Pode ser o próximo? Esse tema é super importante, por quê? Porque a gente sabe que as crianças abaixo de 5 anos são as que mais se queimam quando comparado com qualquer outra idade. E continuam se queimando. Pode ser o próximo? Geralmente, elas se queimam, 90% vão se queimar dentro de casa e na presença de um adulto. Ó. O adulto, essa aqui é uma cartilha, que foi uma técnica de enfermagem que fez lá do Andaraí. Então, o adulto ele não tem ideia que vai acontecer um acidente dentro de casa. Então, ele fica lá distraidão e quando acontece. Isso aqui é a coisa mais comum, que a criança está brincando na cozinha, e que é uma queimadura por líquido 2º grau, e a mãe aqui distraidona. Então, a gente, como pediatra, tem que sempre falar desses traumas em criança que acontecem e da prevenção. Pode ser o próximo, Diego. Sim, se acontece o trauma, vai levar um impacto psicológico absurdo. Um impacto psicológico para a vida inteira, por melhor que seja o cirurgião plástico, sempre vai ficar uma cicatriz. Como esse bebê aqui, que ele se queimou com óleo quente, olha aqui da cozinha, já que vai ter que levar um enxerto, aqui já está com enxerto de face, e uma cicatriz para a vida inteira. Pode ser o próximo. Então, como a gente está na semana, o mês de prevenção de queimadura, só falar um pouquinho de prevenção, principalmente dessas crianças pequenas. Quem tem criança pequena sabe, mas é sempre bom lembrar que a criança não pode entrar na cozinha, evitar ao máximo. Eu uso essa gradezinha que eu tenho na minha casa até hoje, por causa dos netos agora. Então, é a forma mais comum, porque 1 segundo tudo muda. A criança realmente cega a gente. Então, na cozinha, sempre quando cozinhar, na boca de trás, com o cabo virado, sabe? Para não. A criança puxa, num minuto ela puxa e se queima. Então, sempre é assim, isso aí já vai evitar uma grande parte desse trauma tão horroroso que é a queimadura. Próximo, Diego. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do queimado, saber o que é grave e o que é não. Para saber disso, a gente tem que classificar. Isso eu vou falar bem rápido, que a maioria já sabe, é só uma recordação. E 2 aspectos da fisiopatologia, para se entender
por que tem que hidratar tanto. Próximo. Vai lá. Próximo, Diego. Próximo. Não está indo? Ah. Então, quanto à profundidade, as queimaduras se classificam em primeiro, segundo, terceiro grau. Queimadura de primeiro, aquela queimadura de praia, atinge só a epiderme, ou a camada mais superficial da pele, não leva a repercussões hemodinâmicas, aquela pessoa que foi à praia e esqueceu de passar filtro no pé, e geralmente, em poucos dias, a pessoa se recupera. Ela é muito dolorosa, né? Muito dolorosa, quem se queimou sabe, mas não leva a repercussões hemodinâmicas. Próximo. A de segundo grau já apresenta bolha. Viu bolha, segundo grau, pode estar íntegra ou rompida. A segundo grau, você vê que a derme ela é bem maior, né? Então, a derme, dependendo da quantidade da derme, se pega a derme papilar ou a outra, ela vai, dependendo da quantidade de anexos, você vai acontecer a recuperação. Então, a queimadura de segundo grau superficial, ela vai reepitelizar em 2 semanas, se for bem conduzida. Então, isso é bom. A gente já sabe que essa queimadura aqui dificilmente vai complicar, mas pode complicar se não for tratada adequadamente na fase inicial. Pode ser o próximo? Já a queimadura de segundo grau profundo, ela atinge toda a camada da derme, então ela atinge os anexos, grande parte dos anexos, e então essa característica aqui, ó, ela não é toda hiperemiada, ela sempre tem uma área meio esbranquiçada, mas ela é úmida, dolorosa ainda, que essa parte não é tão dolorosa. E ela vai curar em 3 semanas, mas já vai deixar uma sequela, aproximadamente 3 semanas, 21 dias. Tá? Próximo. E a queimadura de terceiro grau, essa é diferente de todas as outras, ela não recupera, porque ela é tão profunda que atinge, atinge as terminações nervosas. Tanto que você pode colocar uma agulhazinha aí e não vai acontecer nada. Uma agulha nessa parte esbranquiçada, de tão profunda que ela é. Ela é indolor, mas ela vai necessitar de enxertia. Então, não tem queimadura de terceiro grau que ela cicatriza. Pode ser o próximo? Aquela criança, essa que passou de terceiro grau, foi a mãe que deixou a vela e queimou o colchão e acabou queimando a perninha dela. Geralmente, terceiro grau é chama mesmo. E a queimadura elétrica é diferente de todas as outras. Queimadura elétrica de alta voltagem, parece até um terceiro grau, mas é alta voltagem, a eletricidade entra pela mão e vai escorrendo pela musculatura, tentando chegar, então vai destruindo toda a vascularização, entendeu? E a musculatura. Você vê que depois, isso aqui era um menininho que estava soltando pipa, o braço dele foi, olha aqui, em 2 semanas ela progride, em 2 semanas, porque leva uma apoptose das células, então as células apresentam e elas acabam morrendo, e não é imediatamente. Então, parece uma queimadura de terceiro grau, mas é elétrica, então é sempre muito grave. Pode ser o próximo? Aí tem a extensão também todo mundo sabe, para adulto tem a regra dos 9, que é muito fácil, mas para criança é um pouquinho diferente, porque a criança tem a cabeça maior. Então, isso é uma adaptação da regra dos 9 para a criança. Então, de 1 ano, você vê que a cabeça é maior, o que muda? Cabeça e membros inferiores. Cabeção. E a criança vai queimar justo a cabeça, que é aquela de puxar a panela. Então, 18% cabeça, aí conforme ela vai crescendo, 3 anos. Então, você tira 3, 18 e soma 1,5 em cada perna. 6 anos, tira 6 da cabeça, entendeu? Então, isso aqui é uma regra fácil, mas é muita. E outra regra é a palma da mão. A palma da mão fechada, a minha, a da criança, de cada um de vocês. É 1% do corpo.
Então, às vezes, está tudo assim separado, você olha um pouquinho a palma para chegar a uma conclusão, tá? Próximo. Então, aqui, ó, são duas crianças que vocês veem como ela queima a cabeça. Então, vocês têm que ter esse cuidado, sempre observar. Você vê, essa aqui tem esse cabelão, um cabelo grande, a outra também. Então, parece que é só o rosto e tudo raspando. Você que vê que pegou grande parte da cabeça, você vê, essa daqui, que tem um cabelão, ela queimou, vamos dizer aqui, metade da cabeça. Metade da cabeça, 9%. Mas o tórax quase todo, se jogar dali, aí você vai fazendo uma regra, mais ou menos. Tórax anterior é 18, vamos dizer que ela tenha queimado 10, mais a cabeça dá 19, 20%, que seja. Então, você já sabe que está diante de um grande queimado, né? Então, é importante ter essa ideia que a cabeça tem uma extensão maior, a criança queima muito a cabeça, queimando só a cabeça, já é um grande queimado. Próximo, Diego, por favor. Aí vem essa criança, olha que interessante. Essa criança chegou no Souza. A gente sabe que tem o NIR, né? O NIR manda. Eu estava no Andaraí, eu recebi essa foto dessa criança, a primeira foto aqui. Você olhando, olha que eu olhei bem. Parece uma queimadura que não é tão grave, uma queimadura de segundo grau superficial, vai ser tratadinha e tudo. Então, é muito difícil lembrar que a criança pequena, ela tem a pele mais fina. Então, isso engana muito. Você acha que ela é superficial, mas ela é um pouco mais profunda. A profundidade inicial pode confundir. E ela tem mais chance de uma invasão bacteriana por causa disso. Isso é uma característica da criança. Então, cuidado com isso. Olha assim, depois, como a mesma criança, esse aqui foi dia 21, aqui dia 23, ó, 2 dias, ó, olha a profundidade. Né? E essa criança foi do Souza super bem tratada, saiu bem, e só deu esse susto aí. Próximo. Então, o que é grave? O que a gente considera grave? Ah, eu vou correr para o CTI. Seriam as queimaduras. Em criança, você vê que criança é sempre mais grave. 10% em criança, ela vai precisar de uma reposição volêmica, é uma criança grave. Toda queimadura de terceiro, queimadura química, elétrica, ou então aquela que ficou na fumaça, inalação, precisa ser olhada com cuidado, não pode ser mandada embora. Toda queimadura de face, que é área nobre, mão, que tem que ser toda bem tratada, bem cuidada, pé, genitália, grandes articulações. A queimadura com outro trauma, queimou e teve um TCE, queimou e quebrou o braço. Então, também o abuso, ficar muito atento com o abuso, que é realmente dentro, assim, eu já vi vários, então não é uma coisa pouco frequente, mas você tem que pensar, né? E se tiver outra doença, é uma criança diabética, é uma criança desnutrida, tem outro problema que vai agravar toda a queimadura, tá? Próximo. Então, vamos lá. Qual a conduta? Chegou a criança aqui a gente tem o quê? Uma criança de segundo grau, você vê que é um segundo grau, tem áreas mais superficiais, você vê que tem bolhas intactas, mas tem mais áreas mais profundas, intermediárias, né? Então, seria um segundo grau intermediário, queimadura por líquido, uma área extensa. Aí você vê aqui o tórax, pelo que eu vejo aqui, não queimou o rosto, mas queimou o tórax. Se eu pegar esse braço e botar aqui, aí dá mais ou menos os 20% também, 18, 20. É muita matemática, então você tem que achar mais ou menos 20% que seja. Se o tórax anterior é 18, né? Mais ou menos, o bracinho está queimado, o outro braço não está, então vai chegando a um acordo. É grave, tem que ir para um CT, um CTQ, tem, por essa instabilidade hemodinâmica que a criança apresenta no início. Próximo. Diego, o próximo. Aí. Então, existe, isso aqui é importantíssimo, uma cadeia de sobrevivência. A primeira hora de ouro, a gente considera a primeira hora de ouro. Aquela criança que queimou,
Foi feita, queimou e na mesma hora foi tratado corretamente. Chegou a ambulância, foi na ambulância, pegaram o acesso, fizeram tudo direitinho. Chegou cuidados posteriores durante o transporte, foi transportado direitinho. Aí chegou no local, no centro, o prognóstico é outro. O prognóstico é muito bom. Se ela fez essa cadeia na primeira hora, isso nem sempre, quer dizer, o CTI, geralmente ela chega no final do dia, mas se fizer tudo direitinho, o prognóstico é muito bom, muito bom. Próximo, é melhor, né? Então, o que a gente faz? Isso vocês têm que ensinar para a mãe. Parece uma besteira, mas tem muita gente que não sabe. Se a mamãe te liga, meu filho queimou aqui, não sei o quê, água. Queimou em casa, não põe manteiga, não põe pasta de dente, não põe gelo, não põe pomada, põe debaixo d'água. Está na dúvida? Traz aqui para eu ver, leva na emergência. Qual foi a área? Foi o braço inteiro. Não, leva. Se for pequeno, é melhor sempre levar. Vai levar como? Vai botar na água, esfriou o processo, esfriou a queimadura. Você cobre com pano seco, nunca põe pano úmido. Uma vez eu recebi uma criança no Souza, que ela estava toda queimada, em volta dela estava cheio de gelo, uma hipotermia, o que aprofundou tanto aquela queimadura. Então, não é gelo. Cobrir, porque ela, imagina, perdeu a pele, ela vai sentir frio. Se você põe um pano, já vai esfriar, entendeu? Porque a queimadura é dinâmica, por isso que essa hora de ouro é fundamental. Se a mãe botou debaixo d'água, cobriu com um paninho que ela tem, o mais estéril possível, um lençol, que seja, vai para o hospital, agarradinha na criança, é uma coisa. Se queimou a roupa da grudada, esfria, mas não tenta tirar que a pele vai sair. Cobre e vai para o hospital. Próximo. E se for no churrasco? É tão comum o churrasco, quem não sabe churrasco? Aí o churrasqueiro, ele joga o álcool, aí sai da frente e pega em alguém que está do lado. Ou então ele mesmo se queima. O que acontece? Aí a pessoa que está queimando vai correndo, geralmente na sua direção, porque sabe que você é pediatra, sai correndo. Aí o que você tem que fazer? Tem que gritar, para, deita e rola. Tem que ser medular isso. Para, deita e rola. Por quê? Porque se ela correr mais oxigênio, mais chama, mais fogo, mais profundidade da queimadura. Se ela tem que ir para o chuveiro, onde é que está o chuveiro? Está lá, não sei aonde, dentro de casa ela sai correndo. Enquanto ela está correndo, o fogo está aumentando. Então, primeiro, baixar o fogo, acabar o fogo, para, deita e rola, acabou o fogo, água para esfriar e cobre a queimadura e já chama a ambulância, já chama, porque vai ter que tratar desse paciente, tá? Então, parece que não, mas isso é fundamental e vale a pena ensinar todos os pacientes. E é interessante, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que um americano fez perguntando exatamente isso. Pouca gente sabia. Pouca gente sabia. Até da ambulância. Ele fez da ambulância para profissional, para não sei o quê. Então, são coisinhas simples que podem mudar. Próximo, Diego, por favor. Então, o que é uma criança grave? Seria aquela queimadura maior do que 10%. Maior do que 10%, porque a criança, a gente sabe, tem uma superfície corporal maior em relação ao peso, ela vai perder mais água mais rápido, ela vai chocar mais rápido, e com uma área de 10%, ela pode chocar, e é um choque muito rápido. Então, ela precisa ser hidratada. 10% é uma queimadura grave. Você vê essa área dessa criança? Está cheia de bolha. Isso tudo aqui, eu acho que o abdômen todo, o tórax, vai acabar aumentando tudo. Entendeu? Então, é uma área respeitável. No momento que você tira a bolha, essa pele já está morta e a pele é fina. Eu acho que essa criança aí vai ter uma área também bastante expressiva. Eu acho que eu estou achando todo mundo 20%, né? Mas eu estou achando 20% também. Próximo.
Então, toda atenção tem que ser dada à hidratação, que a gente já sabe a história natural. 10% vai chocar. E a mortalidade aumenta se a ressuscitação, olha só que interessante, tarda mais de 2 horas após a queimadura. Então, tem que hidratar. Tem que hidratar. O atraso da hidratação vai estar mais relacionado com a mortalidade do que correr atrás. Por isso que, assim, o ideal, chegou o pessoal, paramédico, começa, já pega o acesso, aí vai para a ambulância, já trata na ambulância, qual é o soro, vou botar ringue, e traz tudo direitinho, o prognóstico é outro. Do que chegar sem uma hidratação, sem nada, depois de 2 horas. Aí o prognóstico já é o outro, já aprofundou aquela queimadura, já é mais difícil pegar o acesso, está tudo mais complicado. Próximo. Então, o que acontece? Isso é uma coisa bem didática, bem rápido, só para você entender. Aqui está o vaso normal, proteína lá dentro, água, sódio entrando e saindo. Queimou. Aumento da permeabilidade. Então, aumenta. Então, sai tudo. Imagina saindo por cada poro do vaso, água e sódio, proteína. É tão grande esse aumento da permeabilidade que a proteína sai. E sai assim como uma mangueira de bombeiro, assim, ó, sai. Aí o que você vê? O paciente vai edemaciando na tua frente, vai edemaciando. E ele vai chocar. Você não vê diarreia, não vê vômito, mas ele vai chocar. E depois de 18 a 24 horas, as coisas já vão voltando ao normal. Então, é muito dinâmico a queimadura, né? Muito rápido. Então, você tem que ter esse raciocínio assim, queimou, aumenta a permeabilidade, já precisa da hidratação. Acesso venoso, vamos começar a hidratar. Próximo. Por quê? Queimou, aumenta a permeabilidade, o edema, o paciente é uma característica, o edema às vezes é deformante, hemoconcentração, o hematócrito vai lá para cima, diminui a volemia, diminui a viscosidade, aumenta a resistência, diminui o débito e o choque. E é rápido. Em 2 horas, choca. Em 2 horas, se não for hidratado, dependendo da gravidade, do grau e tudo, esse paciente vai chocar. Por isso que é tão importante a hidratação. Próximo. Então, vamos lá. Queimou, chegou. Início imediato, de preferência no lugar do acidente. Pulsão periférica. Qual é o primeiro acesso que eu pego? Periférico fora de área queimada. Periférico em área queimada. Tenta. Tem que ser bom fluxo para hidratar. Se não está conseguindo, tenta intraóssea. O profundo depois. Porque assim, aí, caramba, é grande queimado. Grande queimado, vamos pegar profundo, cara, profundo. Mas não, pega periférico, porque depois você pega o profundo. Mas ali no local é diferente. É tão diferente, é impressionante. Chegou queimado, já com o acesso, recebendo líquido, naquela primeira hora, não chocou. Nossa, melhor dos mundos. Você já começa a pensar o que eu vou fazer e tudo. Então, pulsão, acesso profundo. Se não conseguir nada, qual é o líquido? É solução isotônica. O que é solução isotônica? Ringue lactato é mais usado mundialmente. Se você não tiver soro fisiológico, nunca glicose. Porque a glicose vai entrar no vaso, vai sair, só vai aumentar edema e o doente vai continuar chocado. Então, 20 ml por quilo. Então, o que eu vou botar? Ai, qual é a fórmula? Meu Deus, qual é a fórmula? Eu sei que tem uma fórmula. Não, faz assim. Você já sabe a história natural. Vai desidratar 20 ml por quilo. Você pode repetir, vou beber uma aguinha. Até 3 vezes. Até 3 vezes. Você põe 20 ml por quilo, cresce 10 quilos. 200, que a enfermagem vai perguntar. Aí você não vai dizer, eu vou pegar. Não, eu estou na emergência, eu estou na ambulância, eu vou botar 20 ml por quilo e ver o que acontece. Próximo. Mas vamos dizer que você está lá, vou para Ilha Grande, fim de semana, vamos para Ilha Grande, beleza, Ilha Grande, adoro Ilha Grande. Vou acampar, adoro acampar, vou acampar com as crianças, vou acampar, levei todo mundo para lá. Isso já aconteceu, por isso que eu ponho isso. A barraca pegou fogo.
Parca pegou fogo, queimou uma criança, você sabe que tem que hidratar, pode ser um adulto para não ficar tão traumático. Você sabe que tem que hidratar, mas você não vai levar nada, né? Você vai levar coisa? Não, ninguém leva, né? Tem que chegar lá em helicóptero para pegar a criança e tudo, o adulto. Então, o que você pode fazer? Próximo. Hidratação oral. A hidratação oral tem trabalhos que mostram que até 40% dos pacientes ela foi efetiva. Então, se você não consegue nada, ela previne a hipoglicemia, previne a hiperidratação e resolve muitas vezes. Se a criança é amamentada, uma coisa, eu não lembro, olha que eu trabalho há 500 anos, eu não lembro de ter perdido uma criança que tenha sido amamentada. Ela é amamentada, ela vai ser hidratada, ela melhora, vai nutrir. Aquele concheguinho da mãe, ela vai ficar mais calma. Impressionante. Não parem a alimentação nunca. Próximo. Então, a hidratação oral, nas primeiras 24 horas, enquanto você está lá esperando, lá na Ilha Grande, você pode fazer o soro. Ah, eu não tenho soro. Dá água de coco. Ah, o que eu tenho aí? Ah, mas eu tenho sal, eu tenho açúcar. Então, vamos fazer aquela misturinha e dar metade. Aí você usa até essa formulazinha para saber mais ou menos. Tudo é mais ou menos, porque não é uma ciência exata, né? Então, mais ou menos aquilo que você pode dar para esse paciente, para aproximar, vai dando aos poucos, que você não quer de jeito nenhum que ele vomite, mas você vai dando aos cuidados. Tá? Então, é uma forma de você prevenir naquelas 2 horas, fazer alguma coisa para o paciente não chocar. Próximo. Aí vem assim, mas você está na emergência, graças a Deus, não está acampado, chegou a criança. Aí tem essas 500 fórmulas, desde 1952 que tem fórmula. Essas são fórmulas para estimar a reposição volêmica. Próximo. Essa fórmula ela é usada de Galveston, é usada em algumas unidades de queimado infantil. Por quê? Porque ela leva em conta a superfície corporal, ela não leva em conta o peso e a superfície corporal da criança. Mas eu acho ela extremamente complicada. Você tem que saber a altura, tem que botar uma constante, é muita matemática. Então, a gente não costuma usar. Eu não uso na unidade, nunca usei, porque eu acho ela muita complicação. Próximo. O que a gente usa é a fórmula de Parkland, mais conhecida. Esse é o Baxter que inventou. Parkland é o nome do hospital que ele trabalhava. E ele inventou essa fórmula em 1968. Tem mais de 50 anos. Muita coisa mudou, né? Mais de 50 anos, mas é uma fórmula muito fácil, que quando ele fez, era 4 ml vezes peso, vezes o total da superfície corporal queimada. E colocava ringue lactato. Próximo. Então, eles começaram a fazer isso, foi mudando. Então, existe a fórmula de Parkland modificada para pediatria, que é de 2 a 3 ml por peso por superfície corporal queimada, sendo que no máximo 50%. Mais de 50% você já não conta, tá? 50% é o máximo. Pronto. Mais a NHD, que todo mundo já sabe. NHD, 100 ml até 10 quilos, depois de 10 quilos, 50 ml, 20 ml, acima de 15 quilos, acima de 20 quilos. E aí você pode fazer. E por que você faz isso? Próximo. Vai clicando, Bruno, Diego, vai clicando até completar, por favor. Porque, por exemplo, vai clicando, até acabar. Por exemplo, uma criança de 5 quilos, se você fizer a Parkland, ela queimou 40%. Então, vou fazer a Parkland. 3 ml vezes 5, que é o peso dela, vezes 40, que é a área queimada. Dá 600 ml. É quase a NHD dessa criança.
Por isso que você põe em criança pequena, você pode botar isso, tá? Então, eles sugerem isso, na verdade. E conforme a criança vai crescendo, vai até ficando mais líquido. Você vê, a mesma área, uma criança de 20 quilos vai dar 4.000 ml. Então, na verdade, a fórmula é uma base. A fórmula existe, mas é uma base. Não se peguem muito em fórmula, não, é uma base. Eu nem faço NHD, eu faço a fórmula, aí se precisar, e a gente libera o mais rápido possível a via oral. Próximo. Mas existe essa NHD. Então, vamos lá. Hidratação das primeiras 24 horas. Eu vou botar o cristalóide, 20 ml por quilo, enquanto eu vou lá calcular meu 2 a 3 ml vezes superfície vezes peso. Aí eu vou botar metade que eu calculei as primeiras 8 horas da queimadura. Ah, ela chegou 2 horas depois, então eu vou botar para correr em 6 horas, tá? O que eu calculei. E nem desconto esses 20 ml, não. Posso até descontar se precisar 2 ou 3 vezes. Mas geralmente uma vez dá certo, dependendo do tempo que a criança chegou, né? E aí depois eu vou medindo a diurese dela, tá? Próximo. Então, a diurese é o guia mais prático. Grande queimado tem que estar. Então, você tem que ficar olhando a diurese. E você vai aumentando ou diminuindo. Quer dizer, a fórmula, você não pode botar a fórmula e achar que resolveu o problema. A fórmula é um guia. E você vai ficar de olho na diurese, que tem que ser 1 ml quilo hora. Tá? Próximo. Mas só a diurese? A diurese é o mais usado. Mas agora, cada vez a gente, ultrassom, usa eco na unidade, e o eco também ajuda para ver se a cava está cheia, não está cheia, sempre ajuda. Também o sensório, você vai vendo como é que o paciente está. Lembrar que existe a criança lactente, a gente sabe que depois de um trauma, a queimadura é um trauma, geralmente faz hiperglicemia para aquela cascata, né, inflamatória. Mas o lactente tem uma reserva limitada de glicogênio hepático, ele pode fazer uma hipoglicemia nas primeiras 24 horas. Daí que lactente, a gente vai monitorar a glicemia nessa fase inicial. E ter muito cuidado com a alimentação. O ideal é iniciar nas primeiras 6 horas pós-trauma. Alimentação não é peito, é leite, o que a criança quiser. Mas tentar dar alguma coisa. E geralmente ele tem sede, então às vezes vai isso, vai aquilo. Pequenos volumes para não vomitar. Próximo. Aí vem assim, a gente sabe que os cristalóides cada vez são fundamentais nessas primeiras 24 horas para reverter o choque. Mas agora o que está acontecendo, isso aí é um artigo muito interessante do Pruitt, que ele chama de fluid creep, que é o excesso de líquido, o excesso de cristalóide, que vai aumentar o edema. A gente sabe que o queimado faz edema, mas se você der demais, então não adianta, queimado está ótimo, aqui a urina clarinha, não. Você não pode hidratar demais, tampouco pouco. É o ideal. O ideal é com a monitorização. Próximo. O que é o fluid creep? É o excesso de cristalóide, que vai provocar o edema. Olha aqui o edema desse bebê. Esse edema chegou, olha aqui, ó, o lábio virado assim, ó, virado. Mais congestão pulmonar, que pode apresentar cardiomegalia, derrame pulmonar, aprofundamento da ferida, por causa desse edema, vai dar isquemia periférica. Necessidade, a síndrome compartimental abdominal também pode. Então, tudo isso pode acontecer. Isso eles chamam de fluid creep, que é o excesso, né? Transbordou de líquido. Próximo. E por que isso acontece? Então, o artigo fala, menos é mais, né? Menos é mais. Então, a causa desse fluid creep, vamos dizer assim, seria
a falta de monitorização. Por isso que você tem que monitorizar a urina. É chato, mas tem que monitorizar a urina de hora em hora. E chegou meia-noite, de hora em hora, de hora em hora. A falta de uso de coloide também é uma das causas. Próximo. Aí a gente vai falar um pouquinho do coloide, que é a albumina. Aí tem esse trabalho, pode ser o próximo, Diego, em que é feito em criança mesmo, que ele analisou criança de 1 a 12 anos, e foi um trabalho bastante interessante, que ele conclui que a infusão precoce de albumina em criança com queimadura maior de 15% a 45% reduziu, não precisou de tanta infusão de líquido e inibiu o fluid creep, que é esse excesso de líquido, porque aí a criança começa a urinar. Esse artigo é super interessante, e o que eu vejo, o que eu acredito, que tem vários artigos, é muito polêmico. Vou fazer albumina, faço albumina, faço coloide, mas o coloide, às vezes, fala assim, chegou para fazer coloide, não, fez a minha hidratação, aí já tem mais ou menos 12 horas, a criança está mal distribuída, aumentando demais, urinando pouco, você pode fazer. Próximo. Esse aqui é um caso clínico, um bebê que chegou lá no Souza, que eu lembro bem dele. Essa primeira foto foi a foto que eu também recebi pelo NIR. Ó, 22/8, tinha como se fosse 38%. Mas ele já chegou sonolento, com dificuldade respiratória devido ao edema, ele já chegou, tá vendo como ele chegou? Bastante demarcado. O pessoal lá do Souza é fantástico, ficaram super preocupados, passaram o tubo, porque ele pode fazer o edema, esse aqui é o grande mal, fazer um edema supraglótico, porque hidratou demais. Aí viu que também melhorou o edema, tudo, aí você tira o tubo, porque ele não precisava, foi só por causa do edema. E aí ele começou, a albumina dele já estava 1,8, você vê que era uma criança bem nutrida, né? E o catéter urinário também foi, o catéter urinário, quando ele chegou, já tinha aquela urina clara e bem bastante quantidade. Então, aí quando a gente somou, olha só, a gente fez as contas aqui, deu mais ou menos 15%, que ele não estava com a cabeça toda, né? Vamos dizer, cabeça 18%. Ele apresentava, vamos dizer, 10% de cabeça, mais ou menos. O tórax também não era todo. O tórax 18%. Aí eu peguei a mãozinha, botei aqui, eu calculei 15%, mais ou menos. E aí ele foi, tá vendo? E olha como ele saiu bem, não precisou nem enxertar. Porque o pessoal lá ficou em cima e ele, graças a Deus, resolveu bem. Então, muito cuidado com essas superidratações. Próximo. Esse é o outro trabalho da albumina, mostrando que ele fala que é um fator de risco. Por isso que eu sempre gosto de, pegou um queimado, eu já vou calcular eu peço hemograma bioquímica para ver função renal, para ver sódio, potássio, um hemograma mesmo, para ver o grau de inflamação. E ele usou 400, pode ser o próximo, Diego? 486 crianças. E ele concluiu que nível de albumina menor que o 2 tem um maior risco de mortalidade. E quando ele mostra essa curva aqui de Rock, da sensibilidade, né? Ele mostra que realmente isso é um trabalho, né? Você vê 486 pacientes, é muito paciente, muito paciente. Então, ele chega à conclusão, por isso que eu acho que vale a pena fazer albumina, não ficar com tanto medo, não esperar. Também não é matemático, tem que ser depois de 24 horas. Não. Às vezes, um pouquinho antes, 18 horas, 12 horas, e você vai vendo a gravidade desse paciente. Porque o queimado, ele é muito grave, o queimadão mesmo, e é uma habilidade muito grande. Você sabe que você tem que hidratar, mas não pode hiperidratar. Próximo. Então,
as crianças também são mais propensas ao edema. Então, mais aqui, esse aqui é o Gregory, ele saiu bem, você vê, uma área extensa, mas ele era amamentado no peito, e foi uma queimadura por líquido foi nebulizador, a mãe nem se queimou, e o bebê, que tem a pele mais fina, teve uma queimadura de 2º grau superficial, e chegou logo, foi bem tratado, e ele saiu muito bem. Então, lembrar também, cabeça queimada, cabeceira elevada. Tem que ser cabeceira elevada sempre, tá? Porque senão vai fazer aquele edema maior e faz edema, e acaba obstruindo. Próximo. Então, o que vai gravar o paciente falando de hidratação nas primeiras 24 horas? Soro glicosado não se faz, nas primeiras 24 horas não se pensa em soro glicosado pelo aumento da permeabilidade. Não se precisa acrescentar potássio, geralmente existe uma destruição e hemácia, então o potássio está alto, mas é claro que você pode dosar, porque isso também não é matemático. A mesma coisa, não faz glicose, mas você, num lactente, você tem que dosar, o garoto está em 0, chegou sei lá quanto tempo, então, mas isso já vai agravar o edema. E usar a fórmula de Parkland como cálculo e não monitorar. Você não reavaliar. Pô, já calculei, tá bom, né? Vou deixar e vou embora. Então, não pode. E isso mudou muito a história do queimado, essa monitorização. Né? Próximo. Pode ser. Volta. Isso. Depois de 18 a 24 horas, é impressionante, tudo muda. Diminui bruscamente a quantidade de líquido que o paciente precisa. Aí que você vai monitorar. Geralmente, nas 24 horas, por isso que às vezes você faz a albumina nas 18 horas, 18 e 24 já vai diminuindo. Aí você vai continuar monitorando essas 48 horas seguintes, que ainda é a fase de ressuscitação, mas que precisa de menos líquido, vai monitorar a albumina, para não deixar cair mais do que 1,5, o ideal é manter acima de 2, né, que eu prefiro mais. Pelo menos é o que aquele trabalho fala. Cuidado com a hiperidratação, e você já vai aí tem que monitorar, porque tudo muda, entendeu? Tudo muda. Acabou de 24 horas, já volta ao normal, aí você vai vendo o que esse paciente ele já não precisa daquele volume enorme. Geralmente você faz, se você monitorou bem, você vai fazer a metade daquilo que você calculou das 24 horas para 48, mas também mantendo uma monitorização, essa com débito urinário absurdo, você já mais do que 1 a 2 ml por quilo-hora, você já muda. Que ainda é uma fase de ressuscitação. Aí vem a avaliação da dor, que a gente usa lá como quinto sinal vital, realmente a gente observa a dor, queimadura dói muito, então sempre estamos observando a dor do paciente. O que a gente faz? Próximo. Na fase inicial, naquela fase, primeiras 24 horas, eu vou fazer tudo venoso. Eu não conheço o paciente. E a gente sabe que depois de um trauma tão grande, existe liberação de endorfinas. Então, às vezes, depende, a dor é muito subjetiva. Tem paciente que você surpreende, né? Criança, às vezes, surpreende. Mas dipirona a gente faz sempre. Morfina ou tramadol, dependendo do que você tenha mais habilidade, mas sempre numa dose menor para você observar. Melhor você repetir com mais frequência e sempre venoso. Fase inicial, tudo venoso. Depois de 48 horas, a gente já passa de pirona para SOS para não mascarar a febre, que febre é um sinal de infecção e tudo. E a gente mantém o tramal e a morfina, ou morfina SOS. SOS não, regular. Dependendo da dor, né? Porque tem que avaliar o doente todo dia. Depois que o doente fica um tempão, a gente já pode passar para metadona via oral. A gente já usou o fentanil transdérmico, que é fantástico.
A mitriptilina diminui a dor, aquela dor neuropática, a gabapentina também, e mantém o dipirona SOS. Então, geralmente é isso que a gente faz, você vai jogando com a dor, às vezes é prurido, aí você pode botar um antihistamínico, mas sempre trocando curativo e olhando a ferida. Fundamental olhar a ferida, né? Próximo. Se tiver que fazer um banho, esses procedimentos, o que os anestesistas usam, quer dizer, uma coisa que você sabe que vai doer, vai trocar o curativo, vai doer pra caramba, né? Então, você pode fazer, os anestesistas fazem midazolam e ketamina, cetamina, e depois, como eles, dependendo, friccionou bastante, limpou bastante, faz um dipirona, uma morfina, um fentanil. Lá no Souza, a gente faz Precedex, que eu acho fantástico, ketamina com Precedex, um pouquinho de midazolam, tudo pouquinho, tudo dose pequenininha, porque você não sabe como é que vai reagir. Melhor você faz, aí repete, você sabe a dose, já faz metade dessa dose, com cuidado, até você ir vendo como é que esse paciente vai resolver, quanto tempo vai demorar o curativo. Geralmente o curativo é na cama, né? Ou se ele for para o centro cirúrgico, é tudo anestesia. E lembrar que os pais devem estar sempre com essa criança até ela dormir. Próximo. Aí, quando inicia a nutrição? A nutrição, peito materno sempre, leite materno sempre. Você vê que o Aspen de 2016 já manda iniciar, depois de um trauma térmico, a alimentação nas primeiras 6 a 12 horas. A gente gosta sempre. No guideline da queimadura mesmo, eles mandam começar nas primeiras 6 horas. Por quê? Porque diminui a translocação bacteriana, você já põe para funcionar, aí já começa a beber líquido, e é menos líquido venoso. Então, tudo que eu não quero é mais líquido, mais líquido, mais líquido. Se a queimadura é mais que 20%, eu já vou programar uma interal, mas eu não começo a interal só se eu estiver entubada. Mas a interal pode começar a partir do terceiro, quarto dia, que você já viu tanto sofrimento, já chega lá, põe sonda vesical, aí já está na época até de tirar a sonda vesical, a gente faz uma troca, põe a interal, explica a necessidade, tá? Então, é todo é uma ideia, né? Não tem uma regra direta. Próximo. Então, esse aqui começou com interal, tá vendo? Aquela criança grave que chegou entubada, aí não tem como começar a alimentação, foi para interal. Próximo. Mas não deixa de alimentar. Aí tem o propranolol, que é uma estratégia não nutricional para atenuar o hipermetabolismo, que é muito usado, principalmente em criança. Ele bloqueia a estimulação beta-adrenérgica, reduz o gasto energético, reduz o catabolismo. Então, a gente usa bastante, via oral mesmo. Começa com essa dose, 1,8 mg por quilo de EVO, e você vai ajustando, porque eu quero que ele diminua a frequência cardíaca. Tá? Próximo. Existe também a oxandrolona, que é usada em algumas unidades de queimado, que dizem que é excelente, melhora a estatura, porque o queimado pode perder, fazer até uma osteoporose por perda de cálcio, né, mineral. Então, ele reduz o trabalho cardíaco, mas a gente realmente não usa porque ele é caro, né? Então, eu não tenho lá no Andaraí, não, mas tem gente que usa e diz que é fantástico. Agora, o trabalho comparando os dois, o propranolol, tem unidades que usam o propranolol e a oxandrolona, entendeu? E a oxandrolona saiu do trabalho dizendo que você tem que usar mais do que 2 anos, praticamente, de oxandrolona, para a criança não fazer, não diminuir o crescimento e tudo, por causa desse hipermetabolismo. Mas a gente não tem tanta experiência nisso. Próximo. A gente usa mesmo propranolol, que é barato e bom. Aí vem a infecção. Lembrar que é o que mata esses pacientes, geralmente, é a infecção. Mesmo que ele seja hiperidratado, a infecção, 75%,
morre de sepse, lembrar que ele perdeu a pele, ele é imunossuprimido, e que a profilaxia antibiótica não adianta nada, não vai prevenir a sepse. O que previne, o que eles falam que é prevenção, é exatamente isso, tratamento inicial, não deixar hiperidratar, tampouco hipoidratar, uma nutrição adequada, é o desbridamento, cuidado com a ferida, é olhar a ferida, tem que olhar para saber o que você vai botar. Existem diversos curativos agora, a gente pode falar sobre isso, mas tem que saber o que você vai botar, e se saturar, tem que trocar. Curativo, tem esse curativo que dura 15 dias, vou botar, vou tirar daqui a 15 dias. Mas já está saturado, então tem que tirar antes, entendeu? Então, pode ser caríssimo, mas ele é muito caro e é para durar 15 dias. Mas você botou, saturou, tem que tirar. Tá? Próximo. Lembrar que o queimado ele não faz só infecção da ferida, ele pode fazer uma pneumonia, muito comum, infecção associada a catéter, muito cuidado. A gente tem um trabalho muito legal com o uso de catéter, que é revestido, catéter com antibiótico. Muda a história, você pode deixar bastante tempo, é diferente. A gente tem muito cuidado com os catéteres, infecção urinária, porque usou sonda, tromboflebite, então tudo isso pode ser, às vezes a queimadura está limpinha e o queimado faz uma infecção e na cara da gente. Então tem que ter esse cuidado todo de examinar todos esses aspectos. Às vezes é uma diarreia louca, tem várias coisas que podem acontecer de infecção e não é a lesão limpa, mas o queimado faz uma infecção, inclusive sepse. Próximo. Então, o que a gente pensa? Então, queimar não adianta fazer antibiótico, mas eu não preciso esperar fazer esse quadro de sepse, uma sepse por estáfilo, com foco nos dedinhos. Você vê que a queimadura ele estava com a queimadura quase boa e fez essa sepse. Então, mas ele também saiu bem. Aquele paciente começa a fazer febre, 38, o queimado faz febre, mas mantida, febre, 39, mantida. Ou então hipotermia. Aquela coisa de criança que a gente sabe bem, não vai bem, está com choro, está esquisita, todo dia o examino está estranho, distensão abdominal, taquipneia, taquicardia, diarreia, oligúria, aumento da massa corporal, começou a edemaciar de novo, esquisito. Ou então a lesão, né? O aspecto da lesão. Você vê que ele está todo infiltradinho também, está com uma sepse braba por estáfilo. Então, tem que ter esses cuidados. Pensou em infecção? Próximo. O que você faz? Pensei em infecção. Aí eu colho hemograma, hemocultura fundamental, gasometria, lactato, PCR, se eu tiver procalcitonina, cultura de urina, se eu achar que tem alguma coisa, raio-x, se eu achar que tem alguma coisa, e começo o antibiótico empírico na primeira hora, para evitar sepse, que ele entre em sepse, tá? Mas aí eu faço o antibiótico empírico, já tem hemocultura correndo, eu já vi o hemograma, como é que tá. Próximo. Geralmente é terceiro, quarto dia. Próximo. Aí vem a inalação. A inalação, a queimadura, o que você tem que imaginar? A inalação, incêndio. Incêndio, ficou no incêndio. A gente viu isso em Santa Maria, você não pode mandar embora. Chegou de um incêndio, e geralmente você está lá muito bem, no teu plantão, chega a família inteira, pegou fogo, a casa, vem pai, mãe, periquito, papagaio, vem todo mundo. Então, tem que internar, deixa lá internadinho. E fica observando. Queimadura de face, fluido de fossas nasais, carbonato, dispneia, estridor. Às vezes não tem nada, mas você tem que deixar. Próximo. Então, vamos dizer, história de inalação. Ficou lá preso no incêndio. Chegou a família inteira. Mas está normal, a criança está bem. Você põe um oxigêniozinho
e vai vendo como é que ela vai ficar a cabeceira elevada, e vai ficar observando pelo menos as primeiras horas para ver se acontece alguma coisa. Se ela, além ela tiver alguma coisa, vamos dizer, ausculta, broncoespasmo e tudo, você começa com nebulização. Então, aquilo tudo vai ter nebulização com heparina, com mucolite, com acetilcisteína, fica fazendo esse tipo de nebulização junto com a fisioterapia. É grave, você já começa a fazer a nebulização e pede uma broncoscopia. A broncoscopia é fundamental. Você não entuba de cara, você vai ver se vai precisar ou não. Pede a broncoscopia, que a broncoscopia já vai te dizer se vai, já vai, a broncoscopia é diagnóstica, que ela vai olhar lá, ela vai tirar aquela fuligem que é lenta, então vai melhorar, então já é uma fase de tratamento, e você vai poder fazer o exame direto do lavado, para fazer depois, se tiver alguma infecção, já tratar corretamente. Próximo. Então, a nebulização com heparina, para criança, eu faço 5.000 unidades, alternando com N-acetilcisteína. Ela reduz a severidade da agressão pulmonar. Eu fiquei muito feliz, porque a gente já faz há muito tempo, e agora saiu o artigo aí de 2018 confirmando que a heparina é bastante eficaz. A heparina de alto peso molecular é um excelente anti-inflamatório. Lembrar que essa criança vai precisar de uma hidratação maior. Então, às vezes, não tem queimadura no corpo, mas ela inalou fumaça, ela vai precisar de líquido. E o surfactante exógeno, nunca usei, tem relato, mas eu nunca tive a chance de usar e tem poucos trabalhos. E corticoide e antibióticos profiláticos não são recomendados. Próximo. Aí vem os sinais clínicos também. Ah, tem fuligem, vamos entubar. É grave, não é? A fuligem em face, secreção carbonácea em queimadura em face, não são fatores de risco para dizer que o pulmão está todo contaminado, está todo cheio. Isso aqui pode ter ficado só aqui. Então, é porque às vezes fala assim, tem fuligem, tem que entubar. Não, não entuba. Não está precisando, não está insuficiência respiratória, não precisa, não está precisando. E lembrar da broncoscopia, que é fundamental, tá? Nos casos mais graves. Próximo. Próximo, Diego. Mostrando a importância do fisioterapeuta junto. Essa criança chegou entubada, se escondeu no armário, tinha inalado, mas estava bem, já chegou entubado, o bombeiro ficou muito assustado, porque ela estava realmente, ela estava obnubilada, e isso acontece por um envenenamento de monóxido de carbono. Então, ela só com oxigênio, ela melhorou. E assim que quanto mais cedo você desinvade, melhor o queimado. Então, se desinvadir não precisa, vamos tirar. E ela ficou bem. Próximo. Bom, então vamos lá. Chegou na unidade queimado. Equipe interdisciplinar. Equipe é fundamental. Chegou a criança, aí lavou o pediatra, vai fazer no exame a prescrição individualizada, tem que saber essa prescrição. O cirurgião já vai olhando como é que vai fazer o curativo, se vai fazer um curativo menor, o que ele vai fazer, isso é discutido. A enfermagem, acesso venoso na hora, sonda vesical, já sabe o que vai fazer. E o curativo, conforme a orientação do cirurgião, o cirurgião vai entrar com ela. A psicóloga já vai falar com a família, já vai ver como é que é essa criança, já vai ajudar a equipe, porque quando chega uma criança queimada, a equipe também fica muito abalada. O serviço social vai ajudar a família, porque o pai precisa, o pai trabalha, vai desestressar aquela família, né? A criança está na escola, o que pode fazer? A nutrição já vai vendo o grau que ela vai começar,
que tipo de alimentação, se ela, o que ela vai fazer. O fisioterapeuta já vai colocar a posição no leito, ver a parte respiratória e o movimento, como é que vai botar na cama, cabeceira elevada. Ah, queimou o bracinho, vão botar o braço para o alto. Então, equipe. Não tem melhor, não tem pior. Equipe. A equipe funcionando bem, um olhando para o outro. Quanto mais tempo funciona junto, melhor. Isso muda a história desse paciente. Próximo. Então, qual a conduta? Chegou queimado. Lembrar, acesso venoso, hidratação com ringue lactato, você não está nunca errado. Alívio da dor sempre venoso, nunca intramuscular, venoso. Manter diurese 1 ml por hora. A inalação local fechado, não esquecer de coisas simples como oxigênio, e se tiver broncoespasmo, qualquer coisa, ronquinho, nebulização com heparina e acetilcisteína. Início precoce da dieta oral. O curativo depende da área, isso a gente pode falar, as perguntas, e a posicionamento no leito. Próximo. Então, conclusão. Existem várias diretrizes, as diretrizes servem para nortear uma conduta mais adequada, mas na criança, um exame diário, exame à beira do leito, discussão, o que a gente faz, porque é complicado mesmo, não vou dizer que seja simples, não, é complicado para todo mundo. O que a gente vai fazer, a dieta, o que a gente vai, vamos fazer banho, qual é o tipo de curativo que a gente vai fazer. Então, isso é que muda a história desse paciente. Não tem, infelizmente, não tem uma regra que vamos fazer essa coisa, essa coisa, essa coisa. Tá? É melhor a terapia, é esse dia a dia, essa discussão, o round, todo dia. Próximo. Eu estou falando, como a gente está na semana de prevenção, se vocês tiverem tempo, entrar no site da SBQ, tem várias cartilhas, eu acho que no SBP também, várias cartilhas de prevenção de queimaduras que vocês podem divulgar, ver, olhar, que vale a pena prevenir. O ideal é prevenir, né? Quanto menos, melhor. E próximo. Deixa eu me lembrar. Ah, sim. Nós estamos. Dia 6 de junho foi o dia de luta contra as queimaduras. A prevenção é a educação, que a gente está fazendo aqui é a educação. Então, educar para não queimar. Quanto mais vocês passarem esses cuidados iniciais, melhor para as crianças. O próximo, acho que acabou. Ah, vai ter o Congresso de Queimadura, quem quiser ir, na Bahia, 27 a 29 de setembro. Muito obrigada. Qualquer dúvida? Ah, isso aí são as diferenças das crianças que eu tinha botado no início, mas vocês já sabem isso, que a criança é sempre mais grave e que ela vai precisar de uma monitorização específica, né? Uma prescrição individualizada por todas as características que ela tem, diferente do adulto. Pode fazer hipotermia, cuidado, deixa muito aberto. Próximo, acabou. Se vocês tiverem dúvida... Oi. Nossa, foi muito boa a palestra, foi, assim, você começou desde o início, né? Você falou da prevenção, que é primordial, né? E você falou do atendimento, né? Do atendimento em casa, realmente no churrasco, a gente cansa de atender, às vezes, criança mesmo, que é vítima, né, de um acidente, né? Que deita e rola. Então, você trabalhou isso, aí você falou que nós temos também, no nosso público aqui, né? Nós temos pediatras, temos intensivista. Então, você abordou tudo, né? Você abordou como que o pediatra na emergência vai atender, como se isso acontecer numa festa que a gente esteja, isso pode acontecer em qualquer momento, e no CTI, né? Então, eu adorei. Parabéns, foi muito boa, como sempre, né? Sempre vejo sua aula e sempre tem novidades. Assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Mas, assim, eu ia perguntar se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, que aí está aberto o microfone. Alguém gostaria de falar? Ah, o pessoal está perguntando, Cristina, no curativo diário, qual a sedação, não é isso? A pergunta. Ah, então, o curativo, a gente, se usar a sulfadiazina de prata,
tem que trocar todo dia. O que a gente faz, o primeiro curativo sempre é sulfadiazina de prata. Aí depois a gente vai observar se pode trocar, porque agora existem vários curativos que são placas que você pode colocar que já tem prata. E aí é aquele que você pode deixar 7 dias, 15 dias. Tem outras placas que não tem, são só para, vamos dizer, não falo hidratar, para lubrificar aquela área e ajudar a reptilizar. Então, aí é a discussão com o cirurgião, o que você vai botar. É claro que você tem que fazer realmente, na hora que for manipular, o que a gente costuma fazer no Andaraí é dipirona, ketamina, Dormoni de uma dose pequena com ketamina. No CTI é que a gente viu muito interessante associar o Precedex à ketamina. Mas é tudo dose bem baixinha. A dose que você sabe, você faz a metade. E aí tenta botar. E vai vendo como é que vai ficar, como é que essa criança vai se comportar, que é o primeiro curativo. Aí depois do segundo você já sabe. E vai espaçando. O ideal é não manipular todo dia nessa fase que ela está tão... que aí ela não come, porque se você for mexer, vai ter que tirar um pouco a dieta. Se for para o centro cirúrgico, então, dieta zero, tem que manter 6 horas, no máximo, 8 horas. O anestesista não faz de jeito nenhum. Então, a gente procura dar menos vamos dizer, menos curativo, menos espaçar mais. Mas isso vai muito da discussão diária. Aí, vamos dizer, eu ponho curativo, mas já saturou, eu tenho que tirar, eu tenho que ver. Aí, às vezes, tem indicação de ir para o centro cirúrgico. Aí tem isso. E aí tem um curativo que, não sei se vou perguntar sobre a bolha. A pergunta mais comum é a bolha. O pessoal sempre fica naquela dúvida, né? Se estoura ou não estoura, não é isso? É. Aí, assim, a bolha, a bolha, a bolha você... depende de onde você esteja. É bom senso, né? Como tudo em medicina, é bom senso. Eu estou com uma criança que eu estou lá na UPA, que chegou, que está berrando, com um bolhão, cheio de bolha. Aquela criança que a gente mostrou a foto, que tinha umas bolhas aqui e tudo. Na verdade, a gente não... Porque o que acontece? Vamos deixar em dieta zero e levar para o centro cirúrgico. Mas aquela fase inicial é uma fase que ela está tão, vamos dizer, tão lábil, ela tá precisando de líquido, mas também não pode ficar deitada no centro cirúrgico, ela vai demasiar muito. Então, a ferida, vamos dizer, é A, B, C, D e E. A ferida é depois. E a ferida é bom senso. Quando chega lá no Andaraí, a gente faz assim, o primeiro banho, geralmente o curativo light, chegou agora. Se ela não vem de outro hospital já com curativo, vamos dizer, ela chegou da rua, tá, cheia de dor, com a queimadura. A gente tenta acalmar o máximo possível, pega o acesso, começa a hidratar, faz analgesia, aí faz, vamos dizer, morfina, vou fazer dipirona, vou fazer morfina, vou conversar, vou botar o vídeo, geralmente o acadêmico põe o celular, com lá, galinha pintadinha, o que for, todo mundo falando assim, tenta tirar o foco da criança, lava a ferida, estoura a bolinha, tira o líquido, põe sulfadiazina e fecha. Isso vai dar um conforto para ela, entendeu? E aí depois, no dia seguinte, aí ela vai para o curativo, que aí você tem que deixar sem a dieta para o cirurgião ver. Se ela estiver no CTI, o cirurgião vai querer olhar, como sempre, porque, na verdade, é um doente cirúrgico. A queimadura é um doente cirúrgico e eles sempre é bom ter o cirurgião junto para ele opinar sobre a terapia. E cada um tem uma ideia.
Mas o que não pode deixar é o curativo saturado, isso não pode deixar. E, se possível, não trocar todo dia. Sim. Uma dúvida que mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Várias pessoas estão te agradecendo a aula, né, Ah, que e bom. tá dando parabéns, tá. Obrigada. Uma dúvida que eu fiquei, né, a senhora falou sobre o propanolol, né, qual o momento que a gente prescreve, que a gente inicia? Ah, é boa pergunta. Não tem assim. Geralmente você fica observando, um grande queimado, ele vai fazer um hipermetabolismo. Então, vamos dizer que seja aquele que precise de enteral, a oral, e mesmo assim ele está taquicárdico, você vê que ele está, vamos dizer, hipermetabólico. Então, você faz o propranolol para diminuir esse hipermetabolismo. E você vai dosando. Não tem também uma. Começa com uma dose, você não quer ele taquicárdico, mais taquicárdico, vai botar. Você quer que diminua um pouquinho aquela taquicardia, aquela ansiedade dele, né? Que o Sim, propranolol propõe. sim, sim. Uma outra pergunta que eu iria, fazer para a senhora, né, a gente tem muita perdas insensíveis, né, no grande queimado, né, e aí é fundamental, né, lá no Souza, né, a gente usava isso muito, né, a hidratação, né, e acompanhando pela diurese, a gente tem um ecofuncional, né, isso tudo. Mas muitas vezes o plantonista ele faz o balanço hídrico e dá um balanço hídrico muito positivo, mas ele não contabiliza e a gente fala, ó, mas tem as perdas insensíveis, vamos pelo ecofuncional, vamos pela diurese, né? A gente falava muito isso. Assim, a senhora usa algum valor assim para a gente estipular perdas insensíveis para É, colocar lá no balanço? isso. É, e existem algumas regras, mas a gente lá geralmente não usa, não. Porque é muito, vamos dizer, não é porque a queimadura de terceiro grau perde muito líquido por metro quadrado. Então é muito difícil você estimar, você fica perdendo um tempo danado fazendo 1000 cálculos que não são tão importantes do que você monitorar esse paciente, entendeu? Sim, Então, o sim. que a gente faz é monitorar mesmo e observar, e liberar o máximo possível a dieta oral, bastante líquido, para evitar ao máximo a quantidade de líquido venosa, para não Exatamente. edemaciar tanto. E ficar com esse cuidado, porque a albumina ele perde muito, você vê que a albumina vai lá para o pé Isso. mesmo, e aí você tem que ir dosando, é o dia a dia, é difícil, É, é complicado para todo mundo. É um doente muito. Eu acho que ele é crítico, assim, muito difícil, que você não tem sim. nada muito palpável, né? Sim, E sim. é muita coisa. É a É, dor, é a ferida. Aí você tem que tem que tratar de tudo. Por isso que é aham, importante uma equipe. Por sim. isso que o ideal é ir para o CTQ. E se ele for desde o início, melhor. Mas geralmente a gente pega doente que já vem de outros lugares, porque passa na UPA e pede Sim, vaga, sim, demora. Mas o sim. ideal é quando chega assim direto. E uma outra pergunta que eu ia fazer, como a senhora falou, o Parkland que a gente usa, né, até Ah, botou aquele Parkland modificado, né, que a senhora colocou. Se a senhora poderia falar de novo, que eu acho que algumas pessoas entraram, às vezes, depois e não podem ter visto, né, o que a senhora tinha falado dessa fórmula. do Parkland. É, Ah, do que eu- modificado, porque eu acho que é, algumas pessoas entraram depois, né? o Parkland, o que ele começou era 4 ml vezes peso vezes área queimada. Mas depois ele viu que isso, principalmente para os adultos, dava muito líquido. 4, e aí já botaram até 50%, para Uhum. não hidratar demais, porque já É o pensou, teto, né? Seria o é, teto, né? tem um teto, e é de 2 a 3 ml vezes peso vezes área queimada. Uhum, Mas a necessidade hídrica diária que você pode dar pela boca, você pode botar venoso lá uhum. e ficar medindo. Mas é bom senso. Você vai botar Sim, ringue, evitando o máximo glicose, pelo menos nas primeiras 24 horas, a não ser que a criança
não esteja comendo, você não consiga botar integral e já chegue com uma hipoglicemia. Isso tudo pode acontecer, né? Sim, sim. Então, existe várias coisas. E também não tem muita diferença também de você de ser segundo, terceiro ou quarto grau, né? A fórmula é pela superfície corporal queimada, independente de ser terceiro ou quarto, né? Não tem essa diferença. Mas Você também você pode já chamar de sabe que vai precisar de mais líquido. Por exemplo, uma queimadura elétrica de 6% é gravíssima. Ela vai precisar de líquido, bastante líquido. Aí você também não usa a fórmula. Você vai botar 6 vezes peso, vezes área queimada, não vai dar nada. Então, por isso que é assim, bom senso. Você tem que botar a hidratação, monitorar. A queimadura elétrica ainda pode dar mioglobinúria, né? Pela destruição, como esmagamento. Então, tem que hidratar mais ainda. Então, não tem assim. O Parkland, o Baxter, né, inventou essa fórmula para ter uma ideia, que as pessoas dizem, o que, que eu vou botar aqui na prescrição? Então, botar isso, mas é super importante ficar atento e ver como é que vai responder. Sim. Doutora Cristina, a Gabriele está perguntando, a nebulização com heparina, ela pode ser feita de quanto em quanto tempo? Né? Isso é no caso da inalatória, né? Eles falam o seguinte, de 2 em 2 horas você vai fazer 2 em 2 horas nebulização, heparina, acetilcisteína, heparina, acetilcisteína. E aí você vai fazendo e vai vendo qual é a gravidade, se você já pede a broncoscopia, se for o caso, porque a queimadura, a inalação é muito difícil também. A gente viu isso muito em Santa Maria. Teve gente que foi embora e voltou mal. Por isso que a gente não dá alta, a gente observa, fala e fica de olho. E, se for, e começa com esses cuidados até você conseguir uma broncoscopia. Que aí o doente começa a piorar, piorar, piorar. Sim, perfeito. Podem ir colocando no chat que eu vou lendo. Uma outra pergunta que eu ia fazer sobre alimentação, né, que você falou, e sobre eletrólitos. Você acha válido também a reposição de vitaminas, zinco, magnésio? Pode Sim. botar tudo isso, vitamina D, tem vários trabalhos falando agora a vitamina D, a vitamina C teve um boom falando que ela diminuía a permeabilidade capilar, mas você tem que fazer na fase inicial. Então, tem alguns trabalhos, mas não tem nada muito certo ainda. Então, mas eu acho que aí fica como doente crítico de trauma. Entra tudo que você tem que fazer, que não é demais, de jeito nenhum. Tá? Se você tiver chance de dosar tudo, vou dosar B12, vou dosar aquilo, é que você sabe que serviço público é mais complicado. Mas existem trabalhos. Existe trabalho falando, a única coisa certa em nutrição é a glutamina, que eles dizem que a glutamina melhora a imunidade. Sim. Né? Então, a glutamina é uma coisa que tem no ASP, e eles fazem que isso... Mas, assim, a arginina, discutido, as outras são bem discutidas. Sim. Tem uma pergunta, a Lina perguntando se a senhora usa biópsia da pele para nortear a infecção e a aplicação do antibiótico. A gente usa hemocultura. Hemocultura. O que ela falou é super importante, porque a gente andou fazendo isso. Essa biópsia de pele era uma biópsia quantitativa, igual a urina, né? Mais de 100 mil era bactéria, senão era só, não era invasão, era só colonização. Então, a cultura de pele ajudava. Mas é uma biópsia, deixa marca. E aí é complicada, tem que ter um método. Então, nem se não está se usando mais. Saiu de novo, né, irmã? Doutora, ficou mutado, doutora Maria Cristina. Voltei. Voltou, estava mutada.
Agora eu não sei o que eu falei. Vocês ouviram até quando? Eu acho que foi que a senhora falou que a biópsia deixava uma marca, né, na pele, aí parou. Não, pois é. Então, eu não tenho visto. Os trabalhos atuais falam mais em hemocultura. Porque teve muitos trabalhos que falavam dessa biópsia, a importância da biópsia. A gente andou fazendo até uma vez ou outra, mas é complicado. Você tem que tirar um pedacinho, um push, né? Você tira um pedacinho da pele do paciente, manda para o laboratório. E aí você tira só um pedacinho, mas pode estar aqui, entendeu? Então, não é muito, não. O negócio é hemocultura mesmo. Sim. Cada vez a gente faz mais. Pensou, fez. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Eu acho que não, acho que todos estão satisfeitos. Eu acho também, eu gostaria de dar os parabéns, foi maravilhosa. E se a senhora pode até deixar o seu e-mail, algum contato, porque as pessoas não têm dúvida, mas na hora que aparece um queimado, é uma loucura, né? E aí a gente sempre fica, bom, eu sempre procuro, né? A gente sempre procura assim, olha, tira uma dúvida, alguma coisa, e eu acho interessante, né? Isso pode acontecer, né? Não, eu tenho o maior prazer. Pode entrar aí, pode botar o telefone, o WhatsApp é mais rápido, ou então um e-mail mesmo. Né? Umas dúvidas aí a gente ia. Tá bom, eu acho que a gente pode encerrar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? O que eu vou botar aqui? Eu vou ver se eu digito aqui o telefone. Eu vou botar o telefone. Tem mais um 9 aqui, peraí, calma aí. Ó, eu tô meio rouca, meio afônica. Uhum. Aí qualquer coisa pode mandar um WhatsApp. Ah, tô com queimado aqui, o que eu faço? Se eu tiver vaga, se eu puder ajudar. Tá bom, ficou muda, eu já ativei Ficou aqui. mudo de novo, doutora. Ativamos. Eu não sei o que é, eu acho que eu passo aqui esse negócio e me deixa muda. Obrigada, Diego. Tá bom, Desculpe aí a Nada, doutor, estou confusão. encerrando aqui a gravação. tá bom, tá ok. Obrigada, tá, Cristina? Tá. Foi excelente.